está vendo os números aí da pandemia estão melhores, né? Perto do que nós já tivemos, nós estamos agradecendo a Deus graças a Deus pela saúde, por nós estarmos aqui. Depois dessa ventania, dessa turbulência, todos os dias eu agradeço a Deus pela minha família, por nós estarmos aqui, né? Graças a Deus a gente não foi infectado por milagre, né? Porque teve muitas pessoas que foram. Eu cheguei até a fazer exame, mas não, graças a Deus todos eles foram dados negativos, pela aquela angústia que a gente tem, né? Porque a gente acaba ficando gripado, né? Eu fiquei gripado, tive infecção na garganta e a gente acaba ficando com receio, né? Então a gente pede também que Deus, além de ter nos livrado fisicamente, nos livre dessa opressão que causou, né? Desses resquícios de guerra que nós tivemos, né? Eu estava olhando também um vídeo sobre a guerra e estava mostrando lá as crianças se despedindo dos seus pais, né? No trem, os pais ficariam, né? Para a guerra e as crianças e as mulheres estariam se despedindo, né? E foi muito, muito tocante aquilo de ver. Então, assim, Deus nos livrando, né, dessas guerras, de nós estarmos, né, inseridos, mas nós olhamos para essas pessoas com empatia e pedindo para Deus. A Bíblia diz assim que Jesus, quando João Batista viu, né, um profeta do Senhor, viu Jesus, falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse será aquele que vai salvar o mundo, né? Então nós pedimos que Deus salve o mundo, que Deus liberte o mundo, né? A Bíblia fala que Deus fez a gente para ter vida e vida com abundância. Então, muito difícil ter vida com abundância em meio à guerra, em meio às pandemias, em meio às enfermidades, às pestes, né? As turbulências dos nossos pensamentos, muitas vezes, né? Porque junto com o físico vem o psicológico, né? Então, o temor, né? A Bíblia fala que quando Jesus estava ali no Getsemane, Jesus não estava ainda no caminho da cruz, mas ele já meio que previa o que ia acontecer, o desamparo, né? Que ele teria de Deus, e ele temeu, e ele, assim, temeu não, ele sofreu ali, né? E ali ele sabia que cair nas mãos dos homens, que estaria passando ali naquele desamparo total daquele momento, ele estaria realmente passando por momentos, como o Paulinho falou, não só físicos como psicológicos, né? Então você imagina uma pessoa assim, saber, né, o que faziam, né, com os homens maus, faziam com os ladrões, com os assassinos, e sabendo que ele não tinha pecado algum, que não tinha erro nenhum, e de repente ele tinha que passar por todas aquelas que nós assistimos até o filme, né, Paixão de Cristo, por todas aquelas incisões, aquelas machucaduras, né, aqueles golpes, para que eu e você tivéssemos aqui. E Deus, como homem, né? Ele estava como homem, sofreu, por isso que no Getsemane ele chorou e clamou ao Senhor, e sofreu e sentiu muita dor. Getsemane foi que meu Jesus orou. Eu acredito que ali ele sentiu muita batalha espiritual, foi muita batalha também na mente, no psicológico, né? E eu creio que Jesus, assim, eu sempre, quando era criança, adolescente, perguntava por que Deus permitiu Jesus passar por aquela dor, né? Hoje eu entendo que nós somos empáticos, nós somos compassivos a partir do momento que a gente entende, né? Então imagina Jesus em toda a sua glória, lá com o Pai, fazendo o mundo, né? Criando criando a natureza, criando os mares, criando os luminares, mas aqui, né, aqui na Terra, ele sofrendo para que eu e você, quando a gente dobrar o joelho, então lá ele vivia em meio à glória, em meio a invenções, a criatividade, criava, e aqui já foi diferente, ele já passou por nós aqui pelas nossas dores,
E hoje, quando você e eu, nós oramos, nós dobramos os nossos joelhos e nós clamamos, né? Quando você fala, Senhor, estou com solidão, Senhor, estou aflito, angustiado, Senhor, estou com medo, estou com... me rejeitaram, sofri rejeição, sofri exclusão, sofri traumas e situações que todos nós passamos, né, desde a nossa infância. Sofri críticas, eu sofri atributo, né, falaram de mim e pelas minhas costas. E Jesus passava por tudo isso, né? Intentaram contra ele, traíram ele, os amigos dele, a família dele abandonou. Então tudo que você pode ter passado, está passando hoje, né, nessa live ou na sua vida essa semana, por esses tipos de coisas negativas, de sentimentos, o Senhor sofreu isso por você. E por ele ter sofrido, ele consegue compreender. E quando a Bíblia fala que ele é Emmanuel, Deus conosco, quando você estiver lá no seu momento de sofrimento, que você estiver no momento de angústia, no momento que você está ali e no teu trabalho, de repente você recebe uma má notícia, ou na sua casa, na sua família, existe um Deus que passou também por tudo isso, né? Passou por perdas. A Bíblia fala que Maria estava ali quando Jesus foi crucificado, mas não fala de José. Provavelmente o pai de José já tinha morrido e ele passou por situações. Embora ele ressuscitasse, né? Ele passou por todo tipo de perda financeira, né? Imagina Jesus sendo todo poderoso, ter que ser nasceu num lugar, né, onde não tinha uma enfermeira, como eu e você talvez nascemos, né, um parto num hospital, né, com todo o cuidado, todo o carinho, né, que às vezes você teve, todo o cuidado do pediatra, o obstetra, né? Então Jesus foi ali, né? Nasceu por debaixo de perseguição. Maria estava, com certeza ele sentia na barriga, né? Ali a aflição de Maria. Já nasceu debaixo de perseguição, sofreu perseguição desde o nascimento. Aí quando ele foi para nascer, não tinha lugar para ele nascer, colocaram ele lá né, a gente sabe que fala aqui na palavra que Jesus foi colocado, até nasceu no meio dos animais, você imagina a gente até vê em filme, né? Deixa tudo branquinho, lava tudo, né, para o neném nascer. E a gente vê como quando a gente foi mãe, a gente preparou tudo, né? E o hospital preparou tudo para fazer a cirurgia. Jesus nasceu num lugar bem caótico mesmo, né? Então ali Maria devia estar preocupada, assim, né? Pensando, como mãe, né? José, ela já era um milagre, né? Ali a concepção e todas as coisas, tinha uma promessa já, né? Então ela já tinha um milagre vivo dentro dela, né? Mas vamos supor que ela é humana também, né? Então José também ali, tendo que preparar todas as coisas. A Bíblia fala que ele procurou por diversas pousadas, né? Procurou vários lugares e todos fechados. Acho que era temporada. Era temporada, tudo fechado, tudo tinha... tava, né, ocupado. Só queriam vender pacote, ele queria só um dia. Ele queria só, né? Imagina uma cama, de repente, confortável para Maria ter, e não aconteceu. Então, por que eu tô falando isso, né? Porque até como foi complicado o seu nascimento, as mamães que estão ouvindo a gente também, que estão ali, que são grávidas, né? Estão preocupadas, os papais com tudo que vai ter que preparar para o seu filho, para a sua herança, você, né, que não nasceu no berço de ouro, você que não nasceu no berço de ouro, você que não, né, que nasceu no... Falou, da onde vem
Jesus pode vir alguma coisa boa. Todos esses sentimentos nessa hora, nessa live, eu quero compartilhar com você que Jesus passou. Ele passou por todos os tipos de rejeições, angústias, e Ele pode te ouvir nessa hora, né? Então nós vamos adorar o Senhor, mas eu quero dizer para você, dobre aí o seu joelho onde você estiver, a hora que você estiver, né? Nós estamos dedicando esse momento para o Senhor, dedicando a nossa família, dedicando a nossa casa, né? Aqui tá a minha cachorrinha aqui, vocês não podem ver, mas ela tá aqui, protegida pelo Senhor, meus filhos, que a unção do Senhor, né? Já estou profetizando em nome de Jesus, que a unção do Senhor, o óleo que o Senhor nos protege, que diz na Bíblia, você que está passando por problema, peça que o óleo do Senhor, né? Peça para ser ungido, que o óleo da unção quebra todo o jugo. Pedimos que o Senhor encha essa casa com a glória, com a unção dele, e com a proteção divina, com a sabedoria do Senhor, o discernimento de Deus, para que nós possamos fazer tudo debaixo da sua indicação. Eu falo ao Senhor para Ele sentar aqui à mesa conosco, né? Nós estamos aqui tomando um cafezinho, que Jesus possa estar aqui nesse momento, na sua casa, nesse momento sentado à mesa, como Ele estava com os discípulos, e dizendo para mim, para você, não tenha medo, não tenha medo, porque eu te guardo, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, né? O Senhor, nós profetizamos que Deus estará com a gente na angústia, nos livrará, estará com a gente em todo o tempo, nos protegerá de todo o terror, de toda a peste, de toda toda a mortandade, e nos proteja, né? A Páscoa, aqui eu abri aqui, a Páscoa é o momento que eles dedicavam ao Senhor, um momento de libertação. Então a Páscoa começou, não foi com Jesus, mas começou com a libertação dos escravos, nem com o coelhinho, muito menos, né? Eu já tive até coelhinho, é um bichinho tão frágil, né? Então, assim, embora seja símbolo, né? Eu vi várias vezes símbolo de fertilidade, que vai, né, inicia o calendário da Páscoa, a prosperidade, a fertilidade, mas assim, o coelhinho é um animal bem frágil, né? Bem, né? Eu tive. Ele, qualquer coisa, ele tem que ter muito cuidado, sempre estar limpinho, né? Ele mesmo tem que sempre estar se limpando. É um bichinho bem... que se intoca. Ele é bem frágil, ele é bem como se diz, você tá falando... Sensível, ele sente, ele fica sempre tremendo de medo, sempre tá com medo, tremendo. Sempre fugindo, porque é um bichinho que se esconde porque é predado, né? Não é predador. Mas hoje nós não vamos falar de coelhinho, nós vamos falar da libertação, da Páscoa. E aqui está falando, né, que eles tinham que entregar para o Senhor os seus 7 dias. Oferta de manjares. Oferta de manjares. 7 simboliza o ciclo completo, a perfeição, né? O 7... né, a gente, como eu falei pra vocês, sou psicóloga, eu sempre falo isso, a gente entende que até uma certa idade a criança, a personalidade dela é criada, é formada, e o 7 é muito importante para a criação da personalidade de uma pessoa. Então, além de, né, eu queria dizer para você que Deus não faz nada à toa, tudo que Ele programa, tudo que Ele faz é pro nosso bem. Ele é sábio, né? Às vezes eu falo até com os meus filhos, porque eles perguntam algumas coisas, eu falo, nós não sabemos tudo, o que a gente sabe é que existe um Deus todo-poderoso, e tem coisas que, porque o 7 é perfeição, né? O 7 são 7 dias na semana, são 7 dias que Deus
né? Deus fez o mundo em 6 mundo, e no sétimo descansou. E no sétimo descansou. O sétimo é importante para o descanso. Porque ele já está tudo feito, tudo perfeito. Né? Quando ele fez, as pessoas, mas são 6 bilhões, 6 milhões ou são 6 dias, né? A Bíblia fala que um dia é como 1 milhão. Então, para Deus, o importante é a gente saber do 7. O importante é a gente saber que a semana é consagrada, que você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E não inventar teoria. E você tem todos esses dias para você celebrar o Senhor, para você, aqui fala do Cordeiro, você tem esses dias para dizer, Senhor, obrigada, porque o Senhor nos livrou de tudo isso que a gente tem. Se você está aí assistindo, se você está vendo, se você está aqui, né, ou se você vai estar, significa que você foi protegido por Deus. Aprove ao Senhor da vida, o ar que você respira até o dia de hoje. Então Deus te guardou todos esses dias. Você pode ter passado por situações difíceis, mas o Senhor te guardou de todas. Então são 7 dias que o Senhor 7 anos que você completa a sua personalidade, a forma que você é. Você é mais tímido, mais introspectivo, mais extrovertido. São 7 anos e 7 dias nós dizemos aqui, né? Então para Deus importa 7 milhões de anos, 7 dias, 7 anos, 7 semanas. 7 semanas. O importante é que Deus sempre está com a gente. O ciclo que se completa e Ele sempre está com você. E Ele está com você nas suas rejeições, nas suas aflições. Nós estamos na Páscoa. Essa Páscoa, né, nós não sabemos se é a Páscoa realmente, né? Mas nós, como brasileiros, né, foi colocado esse dia. Mas assim, é um tempo de libertação, é um tempo que o povo foi liberto da escravidão, do deserto, né? Passou pelo simbolicamente não, e fisicamente para os judeus, e né? Espiritualmente, né? E espiritualmente para os judeus, eles sempre se alegram, né? Então assim, o judeu ele não só fica feliz pelo hoje, como ele também Pode ir. Ele também celebra o passado. E o passado dele é uma ordenança para o Senhor, né? Porque assim, embora eles tenham passado por isso, sempre tem que ter um memorial para não esquecer. Então por que tem todo ano, todas as vezes a gente tem que fazer, por exemplo, nós, né? Temos que estar aqui uma vez por semana. Por que isso? Porque nós temos uma tendência a esquecer, a não agradecer. A gente tem tendência a esquecer as obras boas que Deus fez, né? Foi feita uma pesquisa que todo mundo lembra das tragédias. Então, se você fala assim para um país, né, lá na Irlanda, o dia D, que todo mundo que teve uma grande chacina no povo, eles vão lembrar. Se você falar aqui no Brasil, ditadura, não sei o quê. Se você falar esse ano, por exemplo, essa época, com certeza, daqui uns tempos, nossos filhos, eles vão lembrar da pandemia. Quando que foi? Em março, todo mundo lembra. O pico da pandemia foi em março e todo mundo começou a usar máscara. Então, por que eu tô falando isso? Porque nós temos tendência a lembrar das coisas negativas. Mas Deus, como é bom, e como Deus gosta das coisas positivas, Ele quer, né? Ele não quer que a gente negue o que a gente sofreu, o que a gente tem sofrido, mas Ele quer sim que nós tenhamos esperança e que nós tenhamos uma esperança de vida, que nós tenhamos senão a gente fica, poxa, né? Imagina a gente no começo, né? Eu lembro que a gente aqui recebeu a notícia e foi um falando pro outro através do WhatsApp e falaram assim, olha, é previsto pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas pessoas que trabalham na linha de frente, que vai mais ou menos durar até setembro. Eu falei, que absurdo, imagina, isso aí não vai durar nada, isso é uma gripe, né? Uma gripezinha, né? Gripezinha, né? Irmãos, durou 2 anos e meio.
Isso para mostrar pra gente que ninguém controla Deus, que ninguém controla os tempos, ninguém sabe de nada, a gente não sabe de nada. E ainda temos consequências hoje, né? Muitas psicológicas e físicas até. Eu mesmo confesso pra vocês, hoje eu já não tenho mais gripe, hoje qualquer coisa eu já, meu Deus, será que eu tô... todos os dias eu venço essa batalha, né? Então, se você pensar nisso, eu creio que nós iremos pensar como sobreviventes dessa guerra psicológica, uma guerra mental muito poderosa, uma guerra assim que eu imagino a gente numa guerra mesmo, sabe? Você sendo bombardeado, aquele pessoal lá na Ucrânia, e como aconteceu, hoje eu tô pensando agora, né, que amigos meus morreram, pessoas próximas morreram, talvez alguém da sua família morreu, né? Mulheres, esposas perderam seus maridos perderam suas esposas, e foi uma guerra intensa mesmo, né? Como nós, para ajudar, né? Nós, terminando essa pandemia, vai lá o homem lá, o da Rússia, inventa de, né? Lógico que eles já estavam em guerra mesmo, e inventa de ter, né? Se apropriar dessa fragilidade, né? Porque nós temos que pensar que as guerras nós temos que estar sempre fortes e firmes, porque o inimigo, assim como você viu ali, você que acompanha, você vê a fragilidade. Quando nós estamos frágeis, é maior ímpeto para o inimigo vir contra nós. Então eu acredito que quando o mundo baixou a guarda, aí de repente surge essa oposição da guerra também. E nós estamos passando por isso, né? Semana retrasada nós falamos dos fins dos tempos, né? Que nós estaríamos nos fins dos tempos, e nós sabemos que ainda tem um tempinho. Por quê? Porque quando tiver paz, todo mundo celebrar paz, todo mundo falar, ai, graças a Deus, a economia tá boa, tá tudo perfeito. Aí, irmãos, nós temos que, porque nós passamos pela fase da escassez, né? Como lá em José, quando José estava no Egito, 7 anos de vacas magras e 3 anos e meio, né? E de vacas gordas. E nós temos que ser provados no sentido de, quando você tá ruim, você tá amando a Deus, você tá adorando, você tá com fé, você tá ali nos pés do Senhor. Então tem dois tipos de pessoa. Tem pessoas que no meio da intensa guerra, da batalha, ela desiste. Ou tem pessoas que estão ali aos pés do Senhor, chorando e buscando. Então eu imagino que, né, na época da pandemia tinha gente chorando e buscando livramento e intensa batalha dentro da sua casa. Crendo e com esperança. Mas também tem aquelas pessoas, os abatidos, que desistiram. Ah, não, Deus, não quero mais, né? Então foram provados. É como uma peneira, né? Aí passa pela peneira. E aqueles meus também... guerreiros lá de Gideão, lá, que foram beber água e... que Gideão chamou todo mundo, né? Gideão falou, vai ter uma guerra, a gente vai tomar posse da terra. Todo mundo, ai, que legal, vamos mesmo. Aí todo mundo chegou lá, viu, ele falou, vai acontecer isso. Aí falou, quem não tá preparado pode virar as costas. Aí viraram e foram embora. E depois ele provaram aqueles que estavam mesmo, que tinham um espírito de guerra, né? Um coração assim valente, né? Um coração valente. Então, nós estamos aqui e nesse tempo que nós estamos, então nós passamos pela a turbulência, e aqueles que permaneceram, né? Glória a Deus que permaneceram, mas também tem aqueles que nas vacas gordas abandonam o Senhor e deixam o Senhor. Então, quando, né, a gente está falando aqui da escatologia dos fins dos tempos, é profetizado que quando tiver bonança, muitos também vão deixar, né? Então, assim, muitos no meio do deserto, ali clamando ao Senhor, meu Deus, maravilha, Senhor Jesus, vem e me protege minha casa, e unge filho, unge família. Mas também tem pessoas que quando vem a bonança e a prosperidade, não quero saber, eu tenho... Tá tudo bem. O meu carrão vou usar. Aliás, pra que tem um carro na garagem? Então vou sair, né? Vou sair com o meu carrão, e aí sai com o carrão, não dá carona, porque eu não vou deixar alguém
né, sujar o meu tapete. carrão, né? Onde já se viu, eu não vou ficar no lugar, não que você não vai ter cuidado das suas coisas, né, irmãos? Mas assim, idolatria, aquilo, né? A gente fala, a Bíblia fala que o que tá no nosso coração é o nosso Deus, né? Então assim, se você, né, aí você tem lá aí você fala, poxa, eu vou comprar propriedades, vou comprar uma casa na praia, porque vai ter bonança, né? É profetizado que, então assim, se a economia hoje tá ruim, se tá tudo ruim, vai ter a restauração, porque foi profetizado. Fique esperto. Né? Então assim, é uma forma da gente, então assim, quem permaneceu no ruim foi vencedor, mais que vencedor. Mas também vai chegar o momento, irmãos, que eu creio que logo, em nome de Jesus, mas nós temos que ficar espertos também, que vai vir a restauração. Então parece que tá bem difícil, bem quase impossível, né? Você fala assim, gente, ainda tem esperança? Tem. Porque tem, na Bíblia fala que só que tem uma esperança, ao mesmo tempo que o Paulinho falou, debaixo de um cuidado. Porque a Bíblia fala, quando vocês ouvirem rumores de guerra, rumores de irmão, pais brigando com filhos matando pai, significa violência e desamparo e aquela histeria toda e todo mundo se matando, né? Já estava profetizado que isso ia acontecer, porque quando o homem se vê, até assisti um filme esses dias, se chama Incontrolável, se eu não me engano, uma coisa assim, porque mostra o trânsito, todo mundo brigando, a pessoa fúria incontrolável, né? Então assim, todo mundo no trânsito levando filho, aquele trânsito, e as pessoas brigando e todo mundo, e mostrando, né, os crimes que tem só pelo trânsito. Então aí mostrou a estatística que morrem não sei quantas pessoas no trânsito por causa de briga, né? Fora acidente, por causa de alcoolismo, então tem uma série de coisas. Por que eu tô falando isso? Então nós estamos passando dias difíceis, e esses dias difíceis trazem um coração perturbado, as pessoas ficam incontroladas, as pessoas ficam nervosas, as pessoas ficam iradas. Então esse tempo de sufoco, né, que a gente está passando aqui, que a gente fala, não vou sobreviver, meu Deus, será que a gente vai aguentar? Quem dormiu no Senhor, por mais difícil, duro que a gente fale isso, que é triste, que a gente que ficou, né, estão bem, né? Esses que foram para o Senhor, ficou bem, né? Aqueles que são salvos, aqueles que conheceram o Senhor. E nós sobrevivemos. E haverá um tempo de restauração. Então a economia vai ser restaurada. Então você fala assim, será que vai ficar pior? Vai ficar melhor. Isso a gente tem certeza. Só que nesse tempo de prosperidade, a gente também vai ser provado o teu coração. Será que no meio da tribulação você fica firme, você ora, você busca, ou mesmo você desanimou, mas Deus te restaurou, Deus te trouxe de volta, né? A Bíblia fala que Deus deixa uma em busca das 99, né? Então quando você estava ali na ovelhinha, né? A ovelhinha caída, quebrada, foi ali o pastor e te levantou e te pegou pelo colo. Então no momento que você estava bem aflita, bem difícil, né? Por isso que a gente fala assim, irmãos, eu que lido com a psicologia, é bem difícil a gente falar isso, porque a gente trabalha no meio com depressão, com coisas assim. A maioria das pessoas que são deprimidas pensam em terminar sua vida, em morrer, em se matar, e a gente fala assim, por mais crise que você passa, por mais tristeza, angústia que você passa, continue. Se Deus te deu a vida, te deu respirar, soprou fôlego de vida, continue, não desista. Quando vem a crise, né, você pede ajuda, faz qualquer coisa. Né? Tem até um telefone que você liga lá e conversa com a pessoa, que é o CVV, né? Então é centro né? Então se você tem vida, né? Eu não lembro o nome, mas é centro... Você sabe a sigla, tá bom. As pessoas procuram. É da vida, né? Então, assim, porque é o número que você liga se você tá com uma sensação de morte, né? De querer morrer, desistir. Então, assim, não desista, né? Porque nós vemos muitas pessoas, assim, sofrendo e ela pensa no fim. Só que depois você vai vendo que Deus vai restaurando, a pessoa passa por uma situação bem difícil e o amanhã vai chegando. Então eu já passei por momentos difíceis que falei, Deus, me resta morrer, né? Como o Jó falou. Só que Deus não quis isso pra mim. A história da minha vida está nas mãos do Senhor. E está o tempo é do Senhor. Então, eu tô viva. Então
Então eu estando viva, eu tô aqui, tô viva, então eu vou celebrar a vida com o Senhor. Então não desista, pode estar bem difícil, pode estar bem tribuloso para você, mas vai haver o amanhã. Então, aqui na Bíblia fala também, né? Se nós formos orar, tudo se cumpriu, né? Aqui tem pessoas que fizeram toda a matemática, aqui que estudaram, estudiosos, tudo se cumpriu, a economia, as moedas que iam se juntar, que iam ter, até essas guerras que existem, eu não vou entrar nisso, mas estão aqui em Apocalipse. Então, e tem uma promessa pra gente em Apocalipse, que vai ficar bem. Só que nesse momento de bonança, sendo tribulação, sendo chuva ou verão, sendo inverno ou verão, Jesus fala, eu espero, porque ele não sabia, quando ele estava aqui no nosso meio, na terra, ele não tinha, assim, só dado para Deus, né, a fechação do ciclo, só Deus sabe, Deus Pai. Então ele falou, eu tenho ele foi falando ali profeticamente o que iria acontecer, Jesus foi falando profeticamente, ele falou, quisera não venha no inverno, quisera que Jesus, que não venha ao fim dos tempos, no inverno, né? Então ele foi falando ali como que, né, que não venha no fim de semana, né? Porque muitos vão estar distraídos. Ele fala das virgens, né? Que umas estão distraídas, outras não. Então, assim, o que a gente sabe? Que a gente não pode, né, distrair. É uma grande quantidade, né? Grande quantidade. 5, metade do mundo. Então, assim, por quê? Ou da igreja mesmo. Né? Porque, assim, a gente pode estar bem, super bem. Ali, você imagina, elas estavam preparadas, né? A Bíblia fala que 5 noivas, né, estavam preparadas para o casamento. Então, assim, enquanto elas são distraídas, as outras estão se preparando. E essas que ficaram distraídas não entraram no casamento, não foram escolhidas para o casamento. Então é mais ou menos assim, você na bonança, ou no inverno, ou no verão, a gente tem que estar firme no Senhor, nos dois eixos, né? Tanto você passando momentos bons, eu vou dizer para você, às vezes a gente fala assim, poxa, eu tô passando por dificuldade. Tem pessoas que na vida você fala assim, poxa, eu vejo aquela pessoa sempre tem dificuldade. Porque, irmãos, tem pessoas que se ela estiver bem, super bem, ela abandona as coisas, entendeu? Não que Deus vai ficar deixando a pessoa, né, deixando a pessoa ali naquele sofrimento a vida inteira. Mas a própria pessoa, ela tem dificuldade de sair daquilo. E quando ela sai, existe uma felicidade plena, tudo tá tão bem, ela acaba se perdendo. Então nós estamos aqui para dizer, não se perca, não perca nem na bonança, se tá tudo bem na sua casa, dê graças a Deus, dê honras ao Senhor, porque sem Ele a gente não faz nada. Se você também está passando por tribulação, compreenda, ajuda quem está. Não julgue, esse aí está passando por pecado, não foi isso que Jesus ensinou a gente. Muito pelo contrário, ele nem perguntava, né? Mas você, né? Ele passava, ajudava, colaborava com todo mundo. Mas você tá assim porque você... Não tinha muitos porquês do que a pessoa estava passando. Ele levantava, estendia o braço e ponto, né? Então muitas vezes a gente fala, mas eu vou ajudar essa pessoa, mas será que isso, será que aquilo, será que eu ajudo, será que não ajudo? Eu acredito que a Bíblia fala, é melhor dar do que receber. Se você está sentindo no coração de ajudar, de colaborar com uma palavra, com um abraço, com o financeiro, com uma compra, com dádiva, com alimento, nunca vai se perder aquilo. Entende? Nunca, que tudo que a gente faz pro bem não vai ser perdido. A Bíblia fala que quem dá aos pobres empresta a Deus. Exatamente. Então, se você está sentindo no coração, são nessas horas que nós somos provados. São nessas horas que a gente é provado. Se a Bíblia fala que um rei lá, um príncipe lá, um governador, ele se vestiu, ele foi no aniversário, se vestiu de prata e todo bom, né, bombando, e não lembrou de Deus. Ele falava, não só um rei como vários, né, quando tinha prosperidade, o reino próspero, cheio de dinheiro no tesouro, né, o reino super próspero, ele foi lá e fez uma celebração para ele.
Então a capacidade não veio de Deus, mas a capacidade veio dele, porque ele foi o governador que juntou, ele juntou muita prata, muito ouro. E ele se vestiu com aquela prata, aquele ouro, dizendo, meu Deus, né? Meu Deus não, meu eu, né? Que eu que fiz, maravilhas que eu fiz, meu governo é próspero. E fez uma festa. E ele, né, infelizmente, naquela mesma festa... Chamavam ele de Deus, ele brilha como Deus. E quando falaram ele é Deus, ele aquilo reconheceu aquilo, aceitou aquilo, absorveu aquilo, né? E morreu. Sem humildade e morreu. Então, assim, o que eu tô falando? Eu tô falando que você vai morrer, tô profetizando morte. Eu tô dizendo que a humildade faz parte da gente, tem que ser humilde e tem que valorizar a vida. A nossa vida, a Bíblia fala que a gente tem que cuidar do templo do Espírito, como eu falei aqui, de cuidar pra gente não desistir. Então, você não tá se matando, você tá matando algo que não é seu, o corpo que não é seu, é o templo do Espírito Santo. Você pode se matar aos poucos com a falta de cuidado com a sua saúde, falta de cuidado com o seu psicológico, né? Então a gente tem que sair, comendo só besteira, né? Pode comer besteira? Falta pode, de mas água, não é comer só besteira. Né? Falta, né? Não comer água. Irmãos, a água. Bíblia, a gente está falando aqui, não beber água, não comer mal. A Bíblia está falando aqui que quando o povo do Egito saiu, eles estavam tudo complicados. E até Deus deu o que eles tinham que comer, o que não comer, animais que não se comiam, né? Porque o próprio Daniel, né? Na época que o povo tá com fome no deserto, o povo come tudo, né? Come escorpião, come gafanhoto, come tudo. Mas Deus deu uma dieta, até uma dieta deu para eles. Então, assim, a Páscoa é a celebração de uma saída de um lugar ruim, né? De um lugar que eles não tinham opção, né? Falavam lá que eles comiam cebola e só cebola e nabo, e ali eles começaram, Deus deu um cardápio para eles da vida, como seria uma vida abundante. Mesmo assim, uns quiseram desobedecer e não cuidaram do templo. Então, assim, tudo nós temos que fazer com humildade, honrando a Deus e cuidando daquilo que Deus nos deu. Se você tem uma família, cuide da sua família. Se você tem, começa com a gente, cuidando do nosso eu, cuidando da gente, do nosso corpo, da nossa alimentação. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então começa cuidando de você, cuida da sua alimentação, cuida das suas... Ah, mas eu não tenho vontade. Não para você, mas por ele. Faça por ele. Faça por ele. Aí vem a família, que foi dada por Senhor. Muitas mães, muitas mães, muitas mulheres, né? Muitas mulheres não conseguem ser mães, né? Tentam por várias vezes e não conseguem. Então, a maldade vai de Deus, seu filho. Ah, mas aquele demônio, aquela praga, aquele desgraçado, né? Que às vezes a gente vê, é teu filho, cuida daquilo que Deus te deu. Teu marido, Deus te deu, você escolheu, né? Meu pai falou uma frase que eu achei engraçada. Ele fala, de milhões de pessoas que existem no mundo, 7 bilhões de pessoas. Tudo bem que você não vai lá na Índia ou na China, né? Mas assim, no seu círculo tem mais de 100 pessoas, mais de 1000 pessoas, vamos dizer assim. Você escolhe um, ou o marido, o homem, escolhe uma e depois reclama. Então assim, não tem como, né? Aí você fala, mas eu casei enganada. Isso é a frase do século, né? Casei enganada. Incompatibilidade de gêneros, né? Não deu, a química não bateu. Como que não vê isso antes? Vê antes. Primeiro, as pessoas mudam. Mas e a gente tem que passar pelo inverno. E eu sempre falo para meus pacientes casais, falo, bom, você deve ter casado, né? Quem não casou, mas quem casou normalmente... o cristão, ele casa, né? Ele casa no cartório e tal, e ele lá no cartório, ou diante do sacerdote, ou até o católico mesmo, né? Eu falo cristão em geral, tem uma frase que é icônica: na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria ou na tristeza, até que a morte. Só a morte pode ser parada. Aí a gente pega lá em cima as mulheres, né, os homens, e chora, aquela roupa branca, aquela coisa linda, aquela festa, né?
e tem tudo, as mulheres entram, cantam, parece que os anjos cantam, aí põe, para montar, né? Põe um monte de orquestra, coral, né? Dificilmente você vê uma pessoa entrando com rock pesado, né? Sempre aquela coisa coral, né? Todo um casal, mas normalmente é aquele casamento, todo mundo quer casar de branco e com flores, violinos. E violino e tudo, aquela canção maravilhosa, e só canta de amor, ninguém canta de tristeza, né? Diferente de um velório, né? O casamento é uma festa de todo mundo de branco. O velório é negro, aquela coisa fúnebre. Já o casamento não, o casamento é branco, é tudo. Só que, irmãos, aí a gente chora, mas não chora de tristeza, depende se for a mãe vendo a filha casar com um terror ou, né? Mas vamos dizer, a noiva tá feliz, a noiva e o noivo. Aí todo mundo tá ali chorando, e ai, que coisa linda. E na hora, aí o padre, né, o pastor, ou quem for que tá que aqui eu não vou falar de religião, tá? Vou falar de Jesus, de Deus. Aí tá ali, aí fala no microfone. Então, você declara aqui. Pode ter o pastor ou a pessoa que tá redigindo o casamento pode falar tudo que é coisa. Eu, por exemplo, meu casamento foram acho que mais de 1 hora de pregação. Foi, né? E assim, pra ser sincera, eu ouvi alguma coisa, mas eu não lembro muito, porque eu tava muito emocionada. Mas uma coisa eu lembro foi isso, que é a frase, que é aquela coisa que a gente tem que ler e falar. A minha participante aqui, minha cachorrinha. Qual que é a palavra? É essa. Todo casamento tem. Eu declaro que eu caso com o Paulo Roberto, e o Paulo Roberto... agora não é mais uma pessoa, a gente faz uma só carne, e eu prometo valorizar, zelar, cuidar, blá blá blá, aquela coisa toda. Não tô falando que é blá blá blá, tá? Mas é porque é uma lista que eu não vou falar aqui. Aí vem essa parte, e aí eu prometo tá no inverno, no verão, nananana. Com a sogra eu sei. Com a sogra eu sei, né? Com a família, com o papagaio, né? Que eu tenho que aguentar. Né? O cunhado que às vezes chega e tem aquelas festas de Natal que você fala assim, meu Deus, eu tenho, né? Aquelas crianças que às vezes você tem um cunhado ou uma cunhada que tem 50 crianças que vêm e é primo, e às vezes você tem que receber porque faz parte da família, então você não casa sozinho, você, como o Paulo falou, acho que isso aí foi alguma coisa, algum sinal, algo né? Inconsciente. Coisa inconsciente, mas pra brincar assim, você casa com, como ele falou, com a sogra, aí vai todo mundo pra casa, né? Então aí, na hora do casamento é a coisa mais linda do mundo, né? Coisa mais linda, que cada casal faz uma coisa linda. Só que depois, irmãos, vem 1 ano, 2, 3, e aí vem, como eu tô brincando aqui, a gente vem o cunhado que você não gosta muito, vem a cunhada que você não gosta muito, vem o sobrinho que às vezes começa a mexer nas suas coisas. É uma brincadeira aqui, cada um passa suas... Não é um recado pra ninguém, pelo amor de Deus. A gente só tá brincando, né? Aquelas festas de Natal que você tem que você não tá afim. Às vezes você quer dormir, quer ficar na sua casa dormindo, mas tem que fazer, tem que, né? Como o almoço da Páscoa, ai meu Deus, o Dia das Mães. Aí você tem que ir na mãe do seu marido, ou na mãe, né? O pai, Dia dos Pais, aí fica aquela briga, eu vou na minha mãe ou na sua mãe. Então, tem tudo um contexto do casamento. E tudo uma concordância, e tudo um abrir mão também, e tudo um ceder e ao mesmo tempo receber, né? Porque os dois cedem e os dois recebem, né? Então, assim, precisa ter a consideração, o respeito de um com o outro, tanto de ir em um lugar quanto em outro. Às vezes você não está querendo ir em lugar nenhum, mas você vai. Por quê? Por amor, por respeito ao seu marido, à sua esposa, né? Então, você sabe que é importante para ela e ela sabe o que é importante para você. E um vai querer fazer o que é importante para o outro ser feliz, porque nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. Ah, mas eu não vou ser feliz? Você vai ser feliz à medida que você faz o outro feliz. E isso te traz uma alegria enorme. E como eu lembrei, é centro de valorização da vida. E essa live vai ser isso. Embora, né, CVV seja algo que colocaram, é centro de valorização da vida. Então hoje nós vamos profetizar que essa live é valorização da vida.
Então a valorização da vida é sua, valorizar é cuidar também da sua família, do seu marido, dos seus filhos, né? Então quando você vem lá, que nem a gente estava falando, aí você fez esse voto. Irmãos, a Bíblia fala, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então quando você votou, você que é casado, você que é casada, você fez, mas eu não casei, não casei. As pessoas, elas são tão tolas, que ele Paulinho falou, que assim, não importa se você casou na praia, se você casou num buffet, se você casou dentro de uma igreja, não importa. A partir do momento que você fez um voto, fez uma promessa, você fez promessa diante de testemunhas. Por que tem que chamar testemunha no casamento? Porque o cartório chama lá 3 pessoas, 2 pessoas, para testemunharem o que você fez. E quando você testemunhou algo, você falou, eu vou estar com essa pessoa, custe o que custar. É lógico que se a pessoa não quer, mas meu marido me largou, né? Meu marido me largou. Aí você, né, quando minha avó fala, um não quer, 2 não brigam, né? Mas assim, não vou dizer aqui que teve pessoas que foram abandonadas e que você tentou, né, o máximo possível para você preservar o seu casamento. Mas eu tô falando aqui com famílias, com casais que de repente estão pensando, né, em se divorciar, tudo. E nós estamos falando no centro de... A gente tá aqui falando, vamos fazer um momento de valorização da vida, né? E preserve o seu casamento, preserve os seus filhos, preserve sua família, agradeça a Deus, porque você fez essa promessa, né? Estar com a pessoa nos momentos ruins e nos momentos bons, como o Paulinho falou, com sogra ou sem sogra, com sobrinho sem né? Com cunhado sem... Então você fez essa promessa. Então não abandone as coisas no barco quando tiver... eu desisto fácil, né? Não desista fácil da vida. Não desista fácil de Deus. Não desista fácil da promessa. Não desista fácil dos seus filhos. Não desista fácil dos seus netos. Não desista fácil do seu trabalho, da sua profissão, né? A Bíblia fala que os que perseveram, né, subirão como águias, né? Aqueles que perseveram no Senhor, né, correrão e não se cansarão. Mas os que esperam no Senhor, que esperam é aqueles que o quê? Que conseguem perseverar. Então persevere, valorize a sua vida, valorize esse momento. Lógico que a gente entristece se a gente desanima, mas nessa hora eu quero profetizar para você uma palavra. Nós vamos louvar ao Senhor pelo tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem, e valorizar a nossa vida. Põe a mão no seu coração, valorize a sua vida, valorize seu cônjuge, valorize seus filhos, valorize a casa que você tem. Mas o encanamento... Irmãos, ontem, né, só para ser breve aqui terminarmos, porque me veio isso no meu coração, eu vi uma reportagem de um lugar em São Paulo, que o repórter estava pedindo, né, lá, as reportagens, né, que pede para o governo ir naquele lugar e fazer uma obra, né, no bairro. Eu vi um bairro com uma pontezinha, uma mulher com um bebê passando na ponte, e eu agradeci tanto a Deus, e pensei, Deus, cuida dessa senhora, dessa mulher. A mulher passando... Ela precisava de ajuda de outra que também tinha uma criança de colo, então, e elas precisavam levar até a creche para poder ir trabalhar, e para a creche poder ficar cuidando do bebê, né? E a ponte, a parte que sustentava ela era por uma lata de tinta, aquelas latas quadradas de tinta, e já tinham pedido há meses isso para a prefeitura providenciar, né? Porque tem o risco das chuvas e tudo mais, e nada, né? E não foi feito nada. E era um córrego, não é um riozinho, um peixinho, é um córrego. Aquela coisa bem feia, né? Assim, a senhora, né, até mostrou ela cuidando do filhinho, cuidou bem, aumentou tudo, deu uma mamar, protegeu. Sim, com muito cuidadosa, por sinal. Cobertou tudo. Mas na hora, irmãos, eu falei, esse bebê vai cair. Mas me deu uma agonia, aquele córrego, né? Aquele córrego, né, o esgoto ali passando.
e uma pontezinha tão pequenininha, e a ponte, como o Paulinho falou, ela tá presa ainda com uma lata de tinta. E ainda ela tinha que, é tão pequeno o lugar que ela tem que, para ela segurar, ela tinha que dar o bebê para a pessoa, ela uma outra descer, pessoa, né? Para ela conseguir descer e puxar as outras crianças e o carrinho. Ali eu comecei a ver e comecei a valorizar o que Deus me deu, né? E não estou dizendo que essa moça está sofrendo, mas que o povo, lógico que é um sofrimento, mas assim, nós sofremos diferente, mas valorizamos a sua vida. Se você tem aí um lugar bom, eu até falei pro Paulinho, poxa, graças a Deus a gente não tá passando por isso, né? Então eu peço ao Senhor que Deus conceda para esses lugares mais difíceis, né? Que Deus ajude, que mobilize o governo mesmo, né? Esse ano de eleição, pensa nisso, né? Não quero te falar de nada de política, mas pensa que tem lugares que não é como você, né? Que de repente você tem um guarda na sua porta, de repente você tem ali né? Você tem um porteiro, você tem uma pessoa para abrir sua porta e falar boa tarde, boa noite, né? Você tem um lugar uma garagem coberta, né? Você tem carro, você tem água encanada, água limpa, né? Então valoriza tudo isso, porque tem pessoas que não têm isso, né? Então é bom a gente ver o mundo como um todo para a gente valorizar a vida. Então nós vamos aqui nesse momento valorizar a vida, ao respirar e agradecer principalmente o dono da vida, né? Se você tem vida, a Bíblia fala que Deus tem um livro e o livro da vida. E o livro da vida é onde está meu nome, seu nome, o nome de cada um. E ali tem todas as vidas que foram concebidas pelo Senhor, tem o nome delas ali. Algumas ele diz que risca o nome, que é aqueles que não querem saber, né? Não querem saber de Deus. Mas aqueles que tem ali, que são guardados por ele, né? Infelizmente tem pessoas que não querem Deus, mas aqueles que querem o Senhor estão ali guardados com a sua vida, são protegidos pelo Senhor. Então valorize isso, valorize seu corpo, valorize sua casa, valorize sua família, valorize o que você tem. E você que é marido, valorize seus filhos, valorize a sua esposa. Se você casou, né? Se você, diante de 1000 pessoas, você escolheu uma ruim, não é culpa da pessoa e nem culpa de ninguém, é culpa de quem? Você que escolheu, né? Então, às vezes, o nosso racional não quer escolher aquela pessoa, mas a gente escolheu, né? Então, assim, eu escolhi o Paulinho não só pela racionalidade, porque ele tinha isso. Eu escolhi porque ele estava ali, alguma coisa inconsciente, né? Sem, assim, você saber, me aproximou a ele. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, que nem o Paulinho falou, incompatibilidade, porque o teu racional, o teu ideal é o marido da vizinha, o marido da televisão, o do filme, né, da novela. Então a gente fala assim, meu marido não é aquele galã de novela, aquela pessoa que não sei o quê. Mas você escolheu. Então, para você ele deve ser o galã, para você ele deve ser escolhido, e você tem que perseverar. Né? Logicamente que tem casos e casos, mas vamos dizer aqui que a gente está falando, né? Falta de valorização. Olhar bem e falar, Deus, o Senhor me deu, o Senhor me constituiu, a minha família, então eu vou entregar para o Senhor. As dificuldades que a gente falou, que são 7 anos de vaca, né? Os anos de vacas magras, vamos permanecer. Os outros anos de vacas também fartas, também vamos valorizar. Né? Então não valorize só a tristeza, não valorize só, porque a gente passou por essa pandemia. Eu creio que nós vamos ter a restauração, mas na restauração também vamos ficar firmes no Senhor. Sendo que, né, no momento de dificuldade a gente louva o Senhor, mas também no momento da bonança, a gente vai louvar ao Senhor em todo o tempo, Vamos louvar então. Tem alguma aí? Eu pensei nas ovelhas, 99. Esse?
falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
passagem. E eu vou ler aqui, tá, irmãos? Que é 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que grande amor, né? Nós sermos chamados de filhos de Deus. Um ser tão poderoso, dono do céu, da terra e de todo o universo, chama a gente de filho. De fato, somos filhos de Deus, né? Que está dizendo, realmente você é filho de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Porque muitos rejeitaram. Então, muitos conhecer é andar junto, é estar junto, né? Então, assim, muitos preferiram não conhecer. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, nós também somos puros. Então você só consegue ter a pureza de Deus porque você também é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então vamos dizer que o pecado é uma multa, uma transgressão, algo que você fez. Se não tivesse lei e não tivesse regras no nosso mundo, nós seríamos bárbaros, né? O que é o bárbaro? Aquele que faz um monte de coisa e não tem regra, não tem limite. Então, as leis, né? Então, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, o que é estabelecido, o que é certo, o que é errado, para que nós não transgredirmos. E para não transgredirmos, tem que ter um limite. Para tudo tem que ter limite, para tudo tem que ter disciplina. Então, nós somos disciplinados pelo nosso Pai da terra, né? Quando você foi filho e filha, você tem aquilo, você tem as regras dentro de você, porque você teve um ensinamento. Então, a palavra do Senhor nos ensina. Então, aqui está dizendo, todo aquele que transgride a lei comete pecado. Então, toda transgressão é pecado, né? Então, quem a gente busca em Deus para nós não transgredirmos, para nós melhorarmos, e para isso a gente tem que conhecer. Para conhecer, a gente tem que... né? Para não transgredir, a gente tem que conhecer. Como você pode falar o que é certo e o que é errado se você não conhece? Então é necessário a gente conhecer as escrituras, conhecer o que é a lei para você não transgredir. Se você transgrediu, né, estamos aqui hoje para pedir perdão para o Senhor e nos purificar. Então aqui em 1 João está dizendo que nós somos filhos e Deus nos ensina. E ensinando a gente sabe o que é certo e o que é errado. Então busque as coisas que são certas, né? E aqui está falando, ele vai se manifestar. Então certamente Jesus vai voltar, né? Nós estávamos falando do Apocalipse, as coisas vão ficar melhores, mas nós vamos ser provados e aprovados em nome de Jesus. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o confessou. Então aqui está falando, filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todos aqueles que não praticam justiça não procedem de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então aqui está falando, aqui só isso aqui que estou lendo aqui já fala tudo aquilo que eu e você temos que saber. Você vive em pecado, você transgride toda hora você, todos os dias, todas as vezes da sua vida. Então está na hora de você buscar e falar, Deus, eu quero mudar essa área da minha vida,
né? E como eu falei, aqui está claro que Jesus vai voltar, que vai haver sim, existe sim uma profecia de que nós seremos escolhidos e viveremos em plenitude, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente tem que ficar em alerta, nós temos que nos preparar e sempre estar memorizando, sempre estar em memória de que Deus existe e que está com a gente o tempo todo, e que na bonança ou em qualquer momento a gente tem que valorizar a Ele. Então eu gostaria que você agora dobrasse se você quiser dobrar o seu joelho, você fechar os seus olhos, né? Nós vamos cantar um louvor aqui e eu vou terminar orando por você e pedindo para o Senhor para nós valorizarmos a vida nossa e a vida dos nossos próximos, é aquele que está do nosso lado. Amém? Vamos valorizar, irmãos. Eu te busco, eu te busco, com fogo em meu coração. Eu te busco, eu te busco, eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo, te necessito, te amo mais que a meu ser. Te anelo, meu Senhor, te anelo, te necessito, te amo mais que a meu ser. Eu te busco, eu te busco, Te amamos, Jesus. Obrigada, Senhor. eu te busco, Te amo, Jesus. Obrigada fogo pelos meus filhos, pela minha família, Senhor. Por tudo que eu tenho, Jesus, eu te dou meu graças, Senhor. Toma, vassoura, paz, e aquilo que Eu eu te busco, meu te agradeço. Senhor, te busco. Nessa hora, Jesus, não te buscamos. Eu te busco, recebe a minha adoração. Te anelo, te anelo, te necessito, te amo mais que a meu ser. Te amo, Deus. Obrigada, Jesus. Te anelo, te necessito, Enche esse lugar, enche a casa, Senhor, cura. te amo mais que a meu ser. Te anelo, meu Senhor, te anelo, te necessito, Deus, Pai, te Deus, Filho, Deus, amo Espírito. mais que o meu ser.
frescura da morte, Pai. Senhor, este louvor, Senhor, agradeço pela Tua graça, por eu estar viva, Senhor, e minha família estar viva, meus filhos. Agradeço pela minha casa, pela minha família, Senhor, por tudo que o Senhor me deu, Pai. E coloco nas Tuas mãos, Pai. Eu valorizo, Senhor, cuidando, Pai. Que o Senhor nos ensine a valorizar no cuidado, cuidando, dizendo eu te amo, abraçando, Senhor, afagando, Senhor, valorizando, Pai. Senhor, se nós não temos enxergado, Senhor, como está escrito ali, Senhor, que a gente leu, nós queremos ser como o Senhor, Pai, parecidos com Deus, filhos de Deus. Nós só somos filhos se nós parecermos com o Senhor. E eu peço que eu pareça com o Senhor, que eu possa valorizar a minha própria vida. Quando nós estivermos muito tristes, ou angustiados, ou desanimados, Pai, nós venhamos ter esse ânimo de pensar, Senhor, em valorizar, porque não é nosso, Senhor, é Tua vida, Pai. Tua é a vida, Senhor. Tua é a vida mais que o meu ser, Pai. Nós vamos Te adorar e Te louvar, Senhor, mais que o nosso ser. Quando a gente não tem voz, Pai, a gente levanta as mãos e Te agradece. Eu Te agradeço por esse sol maravilhoso. Te agradeço por esse dia maravilhoso, Pai. Te agradeço pela Tua morte e ressurreição. E obrigada por nos ter tirado, Senhor, da escuridão, do pecado, Senhor, da escuridão, da morte, Senhor. Obrigada porque eu fui livre da morte, Pai. Tenho sido livre a cada dia. Cada dia o Senhor nos liberta da morte, da tristeza, da depressão, Senhor, Pai, do suicídio, das doenças, das enfermidades, Pai. Eu Te agradeço porque hoje, Senhor, nós temos que zelar, cuidar da vida, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, com saúde, Pai. Muito obrigada pela saúde, Pai. Obrigada pela minha vida em geral, Senhor. Desde o meu nascimento até esse momento que eu estou aqui, Senhor, nesse dia, Pai. Eu Te agradeço de todo o meu coração. E eu estava cantando e lembrando, Senhor, dos momentos que eu passei angustiantes, Pai. Mas uma coisa eu pensei, que toda vez que canto esse louvor, eu não resisto, Pai, de levantar as minhas mãos e dizer: Te anelo, Te necessito. Não consigo resistir, Senhor. Te amo mais que o meu ser. Esse louvor me conquistou, Senhor, e hoje estou aqui, Pai. Te necessito. Te amo mais que o meu ser. Que o meu ser. Obrigada, Jesus. Nós vamos continuar aqui louvando o Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. Deixe cada um, Senhor Jesus, com a paz do Senhor, Deus, e a valorização da vida para cada um, Senhor. E nós terminamos orando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o nosso nome. Seja nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, Ministério Profético Áquilas. Nos siga no Face, no Insta também, tá bom? Valorize sua vida. Tá bom, pode falar. Valorize sua casa, sua família. E leia 1 João 3, que é a passagem de hoje. E celebre a Páscoa. Feliz Páscoa para você. Deus te abençoe. Feliz ressurreição de Jesus na tua vida. Amém? A Páscoa. Muita gente pensa que a Páscoa é aquela época
época que ganhamos ovos e chocolates e comemos um tão com a nossa família. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é a maior história de amor que o mundo já viveu. Foi quando Deus, por amar tanto a todos nós, mandou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados. Sim, ele se entregou por nós. Na Bíblia, em João 3,16, está escrito: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A morte não venceu Jesus. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Sim, ele vive. E se hoje nós temos vida, temos porque Cristo nos amou. Deus é amor. E Páscoa é isso, o amor de Deus por todos